Há um tempo atrás a gente teve Quarteto Fantástico de 2005, um filme que finalmente deu arco pro Quarteto Fantástico, mas não foi tão bem recebido pelas críticas. Mas incrivelmente esse filme ruim, eu vou falar bem verdadeiramente, esse filme é ruim, ele teve uma sequência. E essa foi a sequência de 2007, Quarteto Fantástico e Surfista Prateado, que novamente foi massacrado pelas críticas. Mas em 2015 a gente teve um filme que eu não posso reconhecer como um filme do Quarteto Fantástico, por causa que além de ruim, não representa nada do que são os reais personagens do quarteto. Então, depois de um tempo, a Marvel foi pensando, e do nada chegou um homem maravilhoso chamado Matt Shakman, o mesmo diretor de WandaVision, que por sinal teve avaliações muito boas da crítica e do público, dirigiu agora o novo filme do Quarteto Fantástico, lançado em 2025, Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Os críticos e o público estão amando o filme e o filme tá batendo de frente com o Superman. E não, você, criança mimada que tá falando que Superman é melhor que o Quarteto Fantástico ou Quarteto Fantástico é melhor que o Superman, eu não vou te aturar aqui no canal. Não tem como debater com os dados, cara, são os dados. Os dados são as formas mais realistas que nós temos, então não tem como você debater com os dados, cara, não tem como você debater com os dados. Ronaldo, 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 Ronaldo. Bem, antes de qualquer coisa, eu só queria estar pedindo desculpas a essa iluminação e esse cenário que no caso é o meu quarto. Mas enfim, esse é o meu começo pro YouTube, o canal Nerd Qualquer, no caso eu. E eu queria estar agradecendo se você ficou até esse início. Agora a gente vai começar um resumaço. No final, minha crítica e análise sobre o filme do Quarteto Fantástico Primeiros Passos 2025. Eu queria agradecer muito se você também deixar o like, ativar o sininho e principalmente se inscrever no canal. E também hype o vídeo, por favor, que é muito importante. Minhas outras plataformas onde você pode acompanhar mais de mim, meu TikTok Nerd Qualquer e meu Twitter Nerd Qualquer também. Muito obrigado se você ficou até aqui. Acompanhar agora um resumaço, análise e crítica no final de Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Valeu, falou, nerds! Bom, isso daqui não é um filme de origem, é um filme 4 anos depois do Quarteto Fantástico ganhar os poderes. E logo no início é jogado na nossa cara que a Susan Storm tá grávida. O Reed faz uma cara de pai que quer comprar cigarro e nunca mais vai voltar, só que no final ele aceita. E aliás, se você tá achando que conhece o Reed de algum lugar, é porque ele é simplesmente o Pedro Pascal, amigão. E se você não conhece o Pedro Pascal, eu sinto muito em te dizer, mas você tá morando numa caverna. Aliás, que isso, Pedro Pascal? Pare com essas brincadeiras gostosas. Em um programa de TV, enquanto o Quarteto Fantástico celebra os 4 anos do dia que eles ganharam os poderes, aparecem várias cenas do quarteto salvando pessoas, inclusive o Coisa capturando o Homem Topeira. E se você tá achando que conhece ele em algum lugar, é por causa que ele é simplesmente Paul Walter House. Só que o papel mais conhecido dele, além desse, é que ele é simplesmente o Arraia do Cobra Kai. Bom trabalho, Arraia. Valeu, sensei. O Quarteto Fantástico é um grupo de super-heróis muito respeitados. E aliás, se você tá conhecendo o Herbie e o Johnny de algum lugar, é por causa que o Johnny, ele é o Joseph Quinn. E se você tá conhecendo ele de algum lugar, é por causa que ele é o Ed de Stranger Things. Bom, e se você também tá conhecendo o Herbie de algum lugar, o dublador dele é o Matthew Hood. E caso você não conheça ele ou conheça, e no episódio 3 de Star Wars A Vingança do Sith, ele fez o General Grievous. General Kenobi. Bom, tá todo mundo ok, clima de família, blá blá blá, só que coisa intuitiva. Ele acaba descobrindo que a Sue e o Reed vão ter bebê juntos por causa do atraso e o comportamento estranho. Bom, todo mundo fica feliz, blá 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 blá, a mídia fala sobre isso o tempo inteiro, vira muita notícia. O Reed Richards, ele fica paranoico e fica querendo proteger a casa, só que a Sue fala que vai ficar tudo bem e que o bebê não vai ter nenhum problema e que ele vai nascer completamente normal. O Ben, ele sai na rua pra poder fazer compra e levantar carro pra criançada pra poder fazer a felicidade delas, e nesse meio tempo pedem pra poder falar tá na hora do pau, só que ele diz que não gosta e que aquilo é só no desenho. Depois de chavecar uma professora, o Ben volta pra casa junto com todos os outros membros, só que quem chega farmando muita aura mesmo é a Surfista Prateada. E olha só uma referência aí, uma das pessoas que presenciam a chegada da Surfista é nada mais nada menos que Stan Lee e Jack Kirby, que estão ali fazendo quadrinhos ainda na Timely Comics, que era o antigo nome da Marvel. A Surfista Prateada só chega na Terra anunciando que o Galactus vai destruir tudo para poder eles ficarem com as pessoas que amavam. Só que o Johnny, ele vai atrás dela no espaço, e sem oxigênio no espaço, o Johnny não consegue usar os poderes. Então a Surfista só fala uma coisa estranha na língua dela e vai embora. Hey, Harold. Ronaldo.
No edifício Baxter, o Quarteto Fantástico tenta descobrir o que raios é um Galactus. Reed Richards e o Johnny descobrem que vários planetas estão sumindo essa semana e o Reed ele dá uma adição, que o Galactus pode ser um ser gigante, entidade, muito poderoso que consome vários planetas. Ele fala que vários planetas estão sumindo e sendo devorados nesse meio tempo e que o Galactus está mirando na Terra. O Johnny nesse meio tempo aproveita para poder falar sobre o seu encontro com a surfista prateada. Ele fala que ela falou alguma coisa na língua dela para ele diz que não sabe o contexto, mas de tanto falar sobre ela, os outros membros do quarteto eles só conhecendo o Johnny presumem que ele tá sendo gado e quer comer a surfista prateada. Pela ideia do Johnny, o Reed desenvolve trajes novos e ele só vê uma alternativa, que como a surfista prateada deu meio que um tempo marcado, Reed Richards e o resto do grupo do Quarteto Fantástico, eles anunciam pra Terra que eles vão pro espaço outra vez pra poder tentar pelo menos barganhar com a surfista prateada e o Galactus, pra poder eles não devorarem a Terra e pouparem o planeta deles. Boa sorte, Quarteto Fantástico. O pessoal da Terra também deseja sorte e a viagem segue. O Coisa aproveita e pergunta pro Reed o que é um Galactus. O Reed diz que não sabe, mas se você é um cara grande, tá liberado a bater. O Coisa fica feliz, o Johnny fica feliz também, só que a expressão de todo mundo muda quando o Reed encontra o planeta 13% maior que a Terra sendo completamente destroçado por uma nave gigantesca. O Coisa ele desvia de todos os destroços da nave, deixando todo mundo em segurança. Só que quando eles entram por dentro do circuito, eles são meio que sugados e um scanner analisa todo mundo lá e até o bebê dentro da barriga da Sue. Lembra desse detalhe, é muito importante. A surfista prateada entra na nave como se não fosse nada e diz que o Galactus está esperando eles dentro da nave e que não era para poder eles ter vindo. Enfim, eles pousam a nave dentro da nave do Galactus. O Reed pede pro Herb coletar vários análises para poder ele depois descobrir como é que é o Galactus de verdade. E a Sue descobre nesse meio tempo que não é o Galactus seleciona o planeta que ele vai comer, e sim a surfista prateada. O Johnny Gado ele vai procurar ela e vai perguntar o que ela disse pra ele no espaço. E ela fala que é uma bênção, morra com os seus. Ele pergunta se a prancha é grudada no corpo e ela só larga ele lá para poder ele parar de ser gado. Chegando ao encontro do Galactus, o Quarteto Fantástico se depara com aquela criatura gigantesca e todo mundo se assusta. O Galactus ele fala que dentro da Sue ele tem uma salvação para poder finalmente curar sua fome, que no caso é o bebê. O Galactus tenta firmar um trato com o Quarteto Fantástico, que no caso é poupar a Terra, eles entregam um bebê. Só que a Sue ela fica completamente brava com isso e o Galactus faz alguma coisa lá com os olhos que faz ela parir mais cedo. O Reed Richards ele fala que não vai sobrar nada pro Beta e o Galactus não vai ter o filho deles. O Galactus fica bravo, diz que vai comer a Terra bem devagar e fala pro Reed Richards que vai deixar só o filho deles pra poder ver tudo aquilo. Agora eles começam uma cena de pancadaria, então eu só vou botar uma música foda pra poder acompanhar. O quarteto consegue chegar na nave, só que o problema é que a Sue começa a dar a luz. A surfista quase consegue pegar o bebê de dentro da barriga da Sue, só que o negócio é que começa uma perseguição muito boa. E nesse meio tempo, o Quarteto Fantástico é muito Gold e jogam a surfista dentro de uma estrela de nêutrons. A Sue dá proteção e invisibilidade para a nave enquanto ela começa a parir o bebê. E ele nasce. Bem-vindo ao servidor bebê de CGI. Franklin Richards, o nome da criança, possivelmente o mais poderoso do MCU até agora, que vai reiniciar o universo Marvel. Depois de uma viagem de um mês, o quarteto finalmente volta à Terra e eles são muito celebrados como se a guerra tivesse acabado. Celebram mais ainda quando vem o bebê no colo da Sue, só que o negócio é que o clima brocha completamente quando o Reed Richards vai dar uma coletiva de imprensa. Ele fala que eles não derrotaram o Galactus e que o Galactus pediu um preço muito alto. Eles perguntam o que e o Reed fala que ele pediu o bebê. A população terrestre fica revoltada, falando que era para poder eles entregarem um bebê e que a população da Terra e a Terra valia muito mais que ele. Dentro do edifício Baxter, o Reed pega as amostras que ele mandou o Herb coletar lá no espaço na nave do Galactus. Eles não descobrem nada muito importante, só descobrem que o Galactus é uma entidade muito poderosa que foi criada até mesmo antes da existência. Nesse meio tempo, enquanto o Reed está tentando descobrir mais sobre o Galactus, o Johnny faz a parte dele e tenta descobrir mais sobre o que aconteceu e o que é a surfista prateada. O mundo agora está praticamente entrando em colapso, estão tentando obrigar o Quarteto Fantástico a entregar o bebê. E todo mundo fica muito bravo com isso e muito chateado. Nesse meio tempo, tá tendo uma manifestação na frente do edifício Baxter e o Reed dá um plano de tentar usar o bebê para poder atrair o Galactus. A Sue fica muito brava e obviamente recusa, só que depois ela vai meio que aceitar por causa que é o melhor plano possível. Ela vai fazer uma declaração pública na frente da manifestação do edifício Baxter e ela apresenta o Franklin Richards a todo mundo e dá um papo de família com o mais puro suco de Toretto. Além disso, a Sue diz a seguinte frase: eu não vou sacrificar meu filho por este mundo, mas não vou sacrificar este mundo
Um pouco confusa essa frase, só que o negócio é que a população volta a acreditar no quarteto e se importa. O Reed Richards, ele tem uma ideia de mover a Terra para longe do Galactus, e ele faz isso movendo um ovo em TV aberta, para mostrar que funciona. Aliás, ele cria vários dispositivos para poder fazer essa movimentação da Terra, tipo como se fosse um teletransporte. E, aliás, uma curiosidade muito boa, o lugar onde ele colocou os dispositivos no Brasil ficam mais ou menos em Manaus e no Rio de Janeiro, só isso mesmo. Continuando o filme, todas as nações começam a trabalhar em conjunto enquanto a nave do Galactus está se aproximando. O plano do Reed começa a dar meio errado por causa que ele percebe que ele precisa de muita energia. Então ele faz um anúncio global. O mundo inteiro tem que racionar energia para poder os dispositivos que vão teletransportar a Terra terem energia suficiente para poder conseguir fazer isso e não ter nenhum pause. Quando finalmente o quarteto vão ativar os negócios para poder teletransportar a Terra, a surfista prateada chega e destrói todos, sabota o plano do Quarteto Fantástico. Até que chegando em Nova York, o Johnny vai atrás dela, começa uma batalha onde os dois começam a voar, uma batalha bem frenética. E no meio da Times Square, o Johnny arma uma armadilha para ela. Dos painéis começam a surgir várias vozes de pessoas agradecendo ela e ele descobre a origem da surfista. Como você sabe o meu nome? E como conseguiu isso? Isso tudo é a prova de que um homem faz tudo para poder comer alguém, por causa que o cara conseguiu aprender uma língua alien nova. Nesse meio tempo também o Johnny coloca vários áudios do planeta natal da Shalla-Bal, onde ela se lembra do dia que Galactus foi até o planeta dela. Ela se sacrificou virando a arauta dele para poder não consumir o planeta de origem dela. O Johnny então coloca vários outros áudios de planetas sendo destruídos, pessoas gritando, pedindo misericórdia, só que a Shalla-Bal negando tudo e acaba fugindo pra cima. O Johnny segue ela e pede pra poder levar ele no lugar do Franklin, só que baixa a bola, né, Johnny? A surfista nega e diz que não é assim que funciona, e que o Galactus vai infelizmente consumir o planeta. Nesse meio tempo, a surfista vai embora e deixa só um aparelho de teletransporte funcionando em Nova York. Reed vê agora que tem que mudar o plano, já que a surfista sabotou praticamente todos, deixou só um funcionando na cidade deles. E o plano agora do Reed é trazer o Galactus pra dentro de Nova York e jogar ele em alguma espécie de buraco do multiverso. E como o Reed quer fazer isso, usando o bebê Franklin de isca, para poder quando o Galactus chegar, ele querer pegar o bebê e eles jogarem dentro do portal. O quarteto vê como última esperança aprovar a ideia, e o Johnny e o Ben ficam esperando dentro do edifício Baxter, e a Sue e o Reed eles vão armar a armadilha bem no centro de Nova York. O Ben vê um problema. Ele fala que o Galactus é muito grande e vai acabar destroçando a cidade de Nova York, acabando com tudo, matando muitas pessoas. Então o Reed pensa e vê uma única opção, o Gold, Homem Topeiro Eterno Cobra Kai, que firma um acordo com o Quarteto Fantástico para poder proteger a cidade de Nova York e a sua população dentro do mundo subterrâneo do Homem Topeiro, subterrânea. O pacto quase não fecha, só que nosso gordinho Eterno Cobra Kai gosta da sua, então ele acaba fechando o acordo. O Galactus finalmente acorda com o Quarteto Fantástico já preparado, ele quer muito lanchar a Terra. Além disso, o quarteto, no caso Reed e a Sue, estão armando a armadilha na Times Square e o Galactus desce na cidade de Nova York farmando muita aura. Enquanto ele tá com a sensação de poder absurda, ele usa sua visão para poder detectar onde é que tá o bebê Franklin e ele segue até lá, só que abre espaço pro Johnny machucar o Galactus, cegar ele por um tempo e levar o bebê Franklin até o edifício Baxter em segurança. Quando o Galactus vai pisar na armadilha, ele detecta que aquilo é uma cilada e vê que o bebê Franklin tá em outro lugar e ele caminha farmando muita aura até o edifício Baxter. Para poder tentar impedir o Galactus, o Coisa joga um caminhão nele, o Johnny joga fogo e o Galactus acaba jogando Coisa pro espaço, só que o Johnny consegue pegar ele. A Sue deixa o carro invisível fazendo uma distração pro Galactus e o Reed acaba alcançando o Galactus tentando atacar ele, só que o Galactus vai testar até quando o Reed Richards estica e para poder salvar ele chega o Johnny e o Ben falando a famosa frase. Eles chegam e acabam salvando o Reed, só que não adianta muito em questão do Galactus, por causa que ele acaba chegando até o edifício Baxter e pegando o bebê Franklin, dizendo que ele é a salvação dele, levando o bebê embora. A Sue, vendo que o Galactus está querendo sequestrar o seu filho, faz aquele ditado, dizendo que mãe para poder salvar o filho levanta até caminhão. Então ela empurra o Galactus num campo de força gigantesco, enquanto pede pro Reed salvar o bebê. Aos 45 de segundo tempo, o Reed consegue fazer isso com o comando de todo mundo. O Johnny ativa o portal com uma contagem regressiva e o Reed consegue salvar o bebê Franklin, enquanto a Sue ela morre aí pra poder empurrar o Galactus pra dentro do portal. O Ben, achando que tá tudo bem, ele não vê a mão do Galactus surgindo e o Galactus vem com mais fome ainda, querendo comer o bebê. O Johnny tá disposto a se sacrificar
e ele fala pra poder dizerem pro Franklin que o tio Johnny ama ele, só que a surfista prateada chega e acaba se sacrificando, sendo jogada pra dentro de um portal junto com o Galactus e desaparecendo dentro do multiverso. O Galactus foi derrotado, só que uma má notícia é que o bebê Franklin vai crescer sem uma mamãe pra poder cuidar dele, por causa que a Susan Storm, devido ao desgaste, ela acaba morrendo. Coisa triste, Johnny triste, Reed triste, o bebê Franklin vai até sua mamãe pela uma última vez e acaba ativando seus poderes, revivendo a sua mãe. O moleque é foda. Por causa do seu filho, a Sue acaba revivendo e eles conseguem derrotar o Galactus e salvar a Terra. Depois de um tempo, o bebê Franklin é anunciado ao mundo e o Quarteto Fantástico agora vira quinteto, e esse filme tem 2 cenas pós-créditos. A primeira cena é a Susan Storm lendo um livro por Franklin Richards, ele normalmente, e quando ela vai pegar outro e vai voltar, ela vê que na sala tem uma movimentação estranha, e quando ela olha tem o Victor Von Doom observando Franklin. E uma curiosidade que eu acho que todos já sabem é que o Victor Von Doom vai ser interpretado por ele mesmo, Robert Downey Jr., nos próximos filmes. A segunda cena pós-crédito é uma homenagem ao Jack Kirby, um dos criadores da Marvel, junto com Stan Lee, que era o desenhista de lá enquanto Stan Lee dava as ideias. É uma baita homenagem a ele, Jack Kirby eterno. Bom, esse foi o Quarteto Fantástico Primeiros Passos. A ideia de nunca abandone e sempre ame sua família. Eu sigo com a minha ideia 9 para esse filme, sensacional, simplesmente incrível, fenomenal, e que promete muito para Vingadores Doomsday e Guerras Secretas. As críticas e o público estão amando o filme, inclusive eu amei, meus amigos amaram, e é isso, pessoal. Muito obrigado se você ficou até aqui. Valeu, falou, nerds!